proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná, da Galileia. A mãe de Jesus estava presente, bem Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhes: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam os estágios de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná, da Galileia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há 15 dias, a igreja celebrava uma importante solenidade, a Epifania do Senhor. Jesus manifestado às nações pagãs como o Messias. As nações pagãs, no relato dos magos do Oriente, são representadas por esses desconhecidos, que não sabemos quantos eram. A tradição identificou esses magos como 3. E por causa do Salmo 38, eles foram identificados como reis. Mas a Bíblia não diz exatamente que eram reis, nem que eram 3, apenas que eram magos. Para nós é irrelevante saber quantos eram. Eles foram ao encontro do menino, guiados por uma estrela, que parou em Jerusalém, onde eles tiveram um encontro com Herodes, que consultou os estudiosos da Escritura, que confirmaram o lugar do nascimento do Messias em Belém. E guiados pela estrela, desta vez repletos de alegria, foram até a criança, adoraram o menino e prestaram-lhe homenagens, oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra.
e voltaram por outro caminho. No domingo passado, tivemos uma outra epifania, palavra grega que significa manifestação do divino. A manifestação de Deus agora, Jesus Cristo se encontra adulto, aos 30 anos de idade, e é o Pai cuja voz se fará ouvir por João e por todos os que se encontram no rio: este é o meu filho amado. E uma pomba, símbolo do Espírito Santo, repousa sobre ele. Aqui temos uma manifestação da Trindade Santa. A manifestação de Jesus como Messias e como servo sofredor, pois o seu batismo é símbolo de sua morte e a saída da água é símbolo da sua ressurreição. Hoje nós temos uma outra epifania, uma outra manifestação. É precisamente esta: ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. 3 manifestações seguidas. A liturgia da igreja é muito sábia e coloca um evangelho dominical atrás do outro, porque há uma sequência, há uma concatenação e, lógico, um significado. Agora, Jesus se revela com uma finalidade precisa: para que as pessoas creiam. Aliás, essa é a intenção do Evangelho segundo João, precisamente no capítulo 20, versículo 30, aspas. Muitos outros sinais o Senhor Jesus revelou que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais a vida em seu nome. Aliás, essa é precisamente a finalidade dos sinais, dos mirabilia dele, das maravilhas de Deus. E o primeiro milagre tem precisamente essa finalidade. Reparem, é tão profunda a lição do Evangelho de hoje que ela tem uma aplicação direta na nossa vida. O mesmo Jesus Cristo de ontem, Hebreus capítulo 13, versículo 8, é o mesmo Jesus Cristo de hoje, e ele o será eternamente. Aspas, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. O papel do milagre, Deus opera milagre na nossa vida, não é tanto porque ele nos quer curados, quando se trata de milagre físico, de cura física. Quando ele soluciona nossos problemas, quando ele nos livra dos perigos, quando ele nos concede graças, quando a sua providência intervém ordinária ou extraordinariamente, não é tanto porque ele nos quer ver felizes com a solução de um problema, com a suplantação de uma dificuldade, com a sublimação, com a resolução de uma dificuldade. Não. A finalidade é: ele o realizou em Caná da Galileia, o início dos sinais de Jesus, manifestou sua glória e os discípulos creram nele. Então há uma ligação entre o capítulo 2 e o capítulo 20 do Evangelho segundo João. Esses milagres foram escritos para que creiais. Atentos! O Deus que opera milagres opera com uma intenção bem precisa: para que quem não crê, creia, e para quem crê, creia mais, e crendo, tenha a vida em seu nome. Amados, é significativo que o primeiro milagre da vida pública de Jesus, segundo o Evangelho segundo João, aconteça num contexto nupcial, numa festa de casamento. O tema das núpcias é muito caro aos profetas, sobretudo no pós-exílio. Já falei aqui N vezes que o evento de grande importância no Antigo Testamento, que marcou profundamente a fé de Israel, sem desmerecer os eventos anteriores, foi o exílio. A perda da identidade territorial, política, não religiosa de um povo muito cioso do seu passado, da sua tradição, marcou profundamente a história posterior dessa nação eleita.
Israel passa a adquirir uma consciência de que o Deus que permitiu que ela fosse para o exílio é um Deus que ama o seu povo e quer o seu bem para além do sofrimento, das lágrimas derramadas lá no exílio. Uma providencial medida de Deus para levar o povo a compreender que ele, esposa do único Deus, foi infiel, traiu o único Deus, frustrou as expectativas do Senhor. Todavia, é precisamente nesse período, e a primeira leitura que nós acabamos de ouvir foi redigida na época em que Israel já tinha voltado do exílio da antiga Babilônia, hoje Iraque, capital Bagdá. Lembram do Salmo 136? As margens dos rios de Babilônia nos sentavam chorando com saudades de Sião. Israel se purificava e ela voltou. Deus cumpriu a sua promessa, reconduziu os eleitos, como diz o Salmo 126. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso, de alegria os nossos lábios, o nosso semblante, os nossos lábios de canções. Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Israel já estava voltando para a sua terra. E Deus, depois desse período difícil, providencial, por meio do profeta, manda uma mensagem para a sua esposa. Israel pensava que o período do exílio, Deus, o seu esposo, havia desamparado a sua esposa. Não. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor. Não mais te chamarão abandonada, tua terra não será mais chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada, pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. É uma linguagem, eu diria, coloquial, com expressões próprias de namoro, de noivado, de casamento, a intimidade conjugal, quase que sexual. É muito bonita essa linguagem, a linguagem dos profetas, para recordar que a esposa que um dia foi encontrada à beira do caminho, toda lambuzada, Deus tomou conta dela, cuidou dela com tanto carinho, dispensou tantas atenções, foi-lhe providente ao extremo, e ela se prostituíra. Ela trocara o único Deus pelos falsos deuses dos povos vizinhos, e isso reiteradamente possibilitou um castigo. Não mais serás castigado. O castigo já foi mais do que suficiente. A lição ficou: o esposo não vai abandonar a esposa. Não por acaso, no final da Bíblia, no finalzinho do Apocalipse, sabe como é descrita a Jerusalém celeste, a igreja gloriosa? Como uma noiva preparada para ser desposada pelo seu esposo, que é um cordeiro imolado. Isso faz lembrar o Salmo 44, que é recitado, que é cantado na liturgia da igreja quando nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora. Lembram do Salmo 44? O rei se alegra com a sua beleza, ela, a noiva, entra no palácio real toda ornada de ouro de Ofir e com tantos outros ornamentos. Ela é significativamente, no Antigo Testamento, a nação de Israel. No Novo Testamento é a igreja, e onde está a igreja está Maria. Pois bem, essa breve explicação da primeira leitura de hoje é importante para nós compreendermos que ela foi colocada no início do tempo comum, ano C, não por acaso, e tem uma relação profunda com o evangelho que nós acabamos de ouvir. Houve um casamento em Caná da Galileia. Entenda-se, no Antigo Testamento já havia sido celebrado um outro casamento. Israel é a esposa, Javé é o esposo. Mas, como Jesus vai dar continuidade à história da salvação, do tipo passar-se à realidade, da imagem sombria, não muito clara, vai se passar à imagem concreta, da sombra à realidade autêntica. Aqui a gente deve entender, Jesus quer nos dizer
que está sendo celebrado com a sua pessoa, está sendo preparado com a sua presença no meio dos homens, um outro matrimônio. Esse matrimônio vai ser celebrado na cruz. É São Paulo quem, na carta aos Efésios, capítulo 5, de 25 a 32, vai recordar isso. O matrimônio cristão entre um homem e uma mulher batizados, ele está inserido nessa união nupcial, nessa aliança entre Cristo e a igreja, de sorte que ele vai dizer: é grande esse mistério, a união entre Cristo e a igreja. O matrimônio cristão, portanto, só se compreende à luz dessa aliança nova que o esposo Jesus vai celebrar como esposa à igreja. Por isso é providencial, é significativo que o primeiro milagre da vida pública de Jesus aconteça numa festa de casamento. Caná da Galileia fica no norte, é a parte mais pobre de Israel até os dias de hoje. Fica a cerca de 30 ou 35 quilômetros de Nazaré da Galileia, a cidade onde ele cresceu. A mãe de Jesus estava presente. Essa figura, que no Evangelho segundo João não é chamada de Maria, é chamada de mulher, tem uma relação com o livro do Gênesis. Já repararam no Evangelho segundo João, como começa o Evangelho? Exatamente igual ao início da Bíblia. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Isso no Evangelho segundo João. No início da Bíblia, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gravem essa palavra, porque essa palavra é a chave para nós entendermos o porquê do milagre. Adivinhem o que foi que Jesus pediu para colocar nas talhas? Água. É preciso ler com um olhar clínico para perceber a riqueza que se esconde para além das palavras que estão na Bíblia. A mãe de Jesus estava presente. Por que citar essa figura no começo do relato? Porque ela vai ser citada pelo nome de mulher. Jesus vai chamar sua mãe de mulher duas vezes, aqui e na cruz, no capítulo 19. Eis aí o teu filho. Dirá ele, mulher, eis aí o teu filho. E a respeito da mulher, eis aí a tua mãe, dirigindo-se Jesus a São João. Maria, daqui a pouco, vai ser chamada de mulher. Uma certa interpretação absurda, que eu acho que mereceria um processo no Supremo Tribunal Federal, com brincadeira e tudo, que eu nunca vi uma interpretação tão esdrúxula, que chega ao ponto de dizer, e aqui eu já me antecipo a afirmação de Nosso Senhor, quando Maria Santíssima diz para ele: eles não têm mais vinho. Jesus lhe responde: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Pois já houve quem ousasse dizer que com essa frase Jesus desmoralizou Nossa Senhora. Jesus colocou Maria Santíssima lá embaixo, e esse é o principal fundamento para dizer que ela não tem valor nenhum. Na fé do cristão, só Jesus, está vendo? Ele colocou aquela mulher lá embaixo. Mas que ignorância, meu Deus do céu! Mas que tragédia! Isso é uma hecatombe exegética. Não se pode assassinar o texto dessa forma. Como seria se as pessoas ficassem caladas? Quando a pessoa se mete a intérprete da Bíblia sem conhecê-la profundamente, é uma desgraça. Esse tipo de gente, como intérprete da Bíblia, como pregador, é um ótimo torcedor do Corinthians. Deveria ficar calado, mas vamos à explicação daqui a pouco. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Reparem que o texto coloca primeiro a mãe de Jesus, depois Jesus e os discípulos. Reparem que Nossa Senhora vem em primeiro lugar. A intenção a gente vai entender mais na frente. Por que ela é colocada mais na frente? Porque ela vem primeiro que Nosso Senhor Jesus Cristo. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Rigorosamente falando, isso não é
é uma constatação. Todavia, quando existe intimidade entre as pessoas, quando a relação é profunda, quando o amor de fato existe numa relação, dispensa-se qualquer formalidade. A intimidade é tanta que basta apenas uma afirmação. Quando o marido que ama a esposa, ou quando a esposa que ama o marido, sentam-se à mesa e ele descobre que faltou o açúcar, ele não faz um pedido, ele simplesmente diz: amor, o açúcar não está na mesa. E ela, que já entende o sentimento dele, se levanta para buscar o açúcar. Rigorosamente falando, ele não fez um pedido, mas não precisa pedir. Às vezes até um olhar já diz tudo. Isso é típico de duas pessoas que se amam. Só se entende essa afirmação quando a intimidade é profunda entre os dois. Maria Santíssima faz um pedido, mas um pedido traduzido com uma expressão que é própria de quem ama. Agora vamos à reação de nosso Senhor. Jesus respondeu-lhe: mulher, atenção, a primeira Eva, no livro do Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, porque dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. O desavisado diz: está vendo? Ele deu um fora nela. Ele recusou-se a atendê-la. Ele colocou-a de escanteio. Nem uma coisa, nem outra e nem outra. Por quê? Primeiro, a intenção de Jesus ao chamá-la de mulher é mostrar que no início da nova criação, que é Jesus Cristo, tem uma nova mulher, cujo papel é imprescindível. Graças ao sim dela, o Verbo se fez carne. Ele poderia nos salvar sem o sim dela. Poderia porque é Deus, mas não quis nos salvar sem o sim dela. Ele poderia realizar milagres sem precisar de ninguém porque Ele é Deus. Poderia, mas quis precisar dela. Logo, se precisou, é porque Ele considerou importante o papel dela no início do seu ministério, no início do Novo Testamento. Maria, portanto, é a porta que abre a nova aliança. Maria é, por assim dizer, a mestra de cerimônia que introduz a grande celebração que vai acontecer na cruz, a aliança entre o esposo e a esposa. Portanto, Maria é chamada de mulher com essa intenção. Mulher, porque dizes isto a mim? Há determinadas perguntas que não são capciosas, nem são fruto da ignorância do interrogante. O professor, quando faz uma pergunta ao aluno, ele já sabe a resposta. Ele pergunta para provocar, por assim dizer, o aluno, e ele revela que sabe. Portanto, é uma pergunta pedagógica. Quando o professor faz uma pergunta, não é porque ele quer saber, presumindo que o professor é competente o suficiente para saber a resposta, se o aluno não responder à altura, senão ele pagaria o maior mico. Pois bem, então esse tipo de pergunta não é pergunta capciosa para passar a rasteira, nem é pergunta fruto da ignorância de quem questiona, é pergunta pedagógica. Como a pedagogia de Jesus não é somente para Maria Santíssima, nem apenas para os convidados da festa, mas para todos os leitores. João capítulo 20, versículo 30, esses sinais foram feitos para que creiais. A pergunta já tem uma finalidade precisa. Por que dizes isto a mim? Já sabemos a resposta. É como se Jesus dissesse: você está dizendo isso a mim? Sabe por quê, minha mãe querida? Porque eu quero que todos entendam o seu papel, o seu valor, a sua importância do que eu vou fazer agora. Os prelúdios, aquilo que vem antes, tem grande significado na consecução, na realização daquilo que vai acontecer mais na frente. Nasceu uma criança, muito bem, mas existe uma história, existe um conjunto de elementos, de fatores que precederam o parto e que sem os quais talvez o parto não obtivesse êxito. Todos os que ajudaram a participar, o próprio marido que colaborou com o amor, com o sêmen, com o carinho, com a atenção, tantos pré-natais, tantas visitas aos médicos, etc. Isso não pode ser desconsiderado. Mulher, por que dizes isto a mim?
Jesus responde: porque tu és importante na história da salvação, porque eu te quis aqui neste dia. Porque se eu não quisesse, eu te diria: cala a boca, cala a boca, ou então eu nem viria aqui contigo. Minha hora ainda não chegou. Qual é a hora de Jesus? A hora da sua paixão, morte e ressurreição. A hora em que Ele vai manifestar a sua glória. A hora da cruz. Pai, glorifica o teu Filho. Já o glorifiquei e hei de glorificá-lo, diz o Senhor, Deus Pai, a Jesus e sobre Jesus antes de Ele ser preso. Portanto, a glória de Jesus já se revela na cruz. Uma glória que é fruto da obediência. A cruz iluminada pela ressurreição, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo glorifica o Pai pela sua obediência até a morte, não tanto pelo sofrimento. Sofrimento por sofrimento, há pessoas que não acreditam em Deus e sofrem muito, e muitas até por razões espúrias. Não é o sofrimento que agrada a Deus na cruz, mas a obediência no sofrimento. Eis a glória. Minha hora ainda não chegou. Porém, ela escuta isso e não discute com o nosso Senhor, nem precisa. Eu fico imaginando o olhar cândido, terno de um para o outro. A mãe não faz um pedido, constata uma realidade, e eles não têm vinho. Jesus, que está na festa, faz uma pergunta. Essa pergunta é ouvida por várias pessoas, e logo em seguida sua mãe diz aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Reparem que a ordem é dela. Ela, de certa forma, é a protagonista no prelúdio do milagre. Jesus poderia dizer: agora é comigo, minha mãe pediu, e agora eu vou fazer o resto. Minha mãe, deixe comigo que eu resolvo. Ainda não. Fazei o que ele vos disser. Há 15 dias nós escutamos a celebração da Epifania do Senhor. Quem lembra qual foi a frase de Deus quando Jesus se transfigurou no monte que a tradição chama de Tabor? A frase que Deus Pai pronunciou foi muito parecida com a frase que Deus Pai pronunciou no batismo de Jesus no domingo passado. No batismo de Jesus no domingo passado, a frase foi dirigida a Jesus: tu és o meu Filho muito amado. É um testemunho do Pai para o Filho. Já no monte que a tradição chama de Tabor, a frase não foi para Jesus, foi para nós, para Pedro, Tiago e João, e para nós. Eis o meu Filho muito amado, escutai-o. Nesse sentido, a frase de Nossa Senhora é igualzinha à frase de Deus Pai. Deus Pai, no monte que a tradição chama de Tabor, escutai-o. A frase de Nossa Senhora hoje: fazei o que ele vos disser. Em nenhum momento Nossa Senhora se coloca no lugar de Jesus. O lugar dela é de coadjuvante. É um papel importantíssimo, mas ela não é o centro da nossa fé. Acompanha Jesus, mas Jesus quis que dos seus lábios viesse essa palavra para que nós compreendêssemos que quem vai a Maria, como os serventes da festa, tem a intenção de chegar a Jesus. Qual seria a lógica de alguém procurar a mãe se não chegar ao filho? Talvez Jesus, o grande profeta, a grande figura ali presente, às vezes isso gera uma certa timidez. E para chegar perto de uma pessoa importante, às vezes a gente vai por tabela. Vamos falar com a mãe dele. Pela mãe dele a gente chega até ele. E deu certo. Vá Jesus também por Maria. Você pode ir direto a Jesus Cristo. Agora, o que é errado é você dizer que você não precisa dela, que ela é absolutamente desnecessária. O primeiro milagre da vida pública de Jesus não autoriza esse tipo de afirmação esdrúxula. Fazei o que ele vos disser. Quem se dirige a Maria: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, diga-se de passagem palavras do anjo, e depois diz: tu és bendita entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Também palavras de Isabel acerca de Nossa Senhora, no mesmo capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Não diz nenhuma barbaridade. E ao acrescentar: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós simplesmente estamos dizendo: como tu rogaste em Caná da Galileia, continua a rogar no céu, Maria. Continua a pedir ao teu Filho, que é nosso Deus e Salvador, que ele suplique junto ao Pai onde tem as graças de que necessitamos, porque as talhas não têm mais vinho.
fazei o que ele vos disser. As talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumavam fazer ficaram cheias de água. Agora a ordem é de Jesus: enchei as talhas de água. Aqui não há mais dúvida, Jesus atendeu ao pedido da mãe. Digam o que quiser da Virgem Maria, mas não mintam ao dizer: Jesus realizou o milagre atendendo ao pedido da mãe. São João poderia afirmar simplesmente que Jesus realizou o milagre, omitindo esses detalhes. Maria Santíssima, do ponto de vista da nossa fé, ela não é o centro, ela é um aspecto importante, mas poderia ser omitida, mas não foi. Nada na Bíblia é colocado por acaso. Agora tirai e levai ao mestre Sala. O mestre Sala experimenta a água que tinha se transformado em vinho. Lembram do que foi que aconteceu no livro do Gênesis, depois que a Bíblia afirma o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Qual foi a frase seguinte? Qual é a frase seguinte? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito era caos e começou o cosmos, era a desordem e começou a ordem, o Espírito Santo. Pois bem, pulemos agora para o capítulo 19 do Evangelho segundo João. Quem estava aos pés da cruz? Maria. O que foi que Jesus disse acerca dela para João? Eis aí a tua mãe. O que foi que ele disse para ela a respeito de João? Eis aí o teu filho. Depois ele morre. O soldado transpassa o seu lado. Adivinhem o que foi que saiu do lado de Jesus? Sangue e água, símbolos da vida do Antigo Testamento. Água, Espírito Santo. Símbolo da vida no Novo Testamento, sangue. Existe uma intenção eucarística para mostrar aquilo que Jesus disse ao instituir a Eucaristia. Tomou o cálice com vinho, deu graças, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Reparem agora que bonito, nas bodas de Caná, água e vinho, água depois vinho. Do lado traspassado de Jesus, no capítulo 19, saíram do seu lado água e sangue, símbolos do batismo e da Eucaristia. A água viva, a vida nova que nos é dada pelo batismo, e a vida nova que é nos oferecida sob a forma de alimento, pão e vinho consagrados debaixo das aparências do pão, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, e do vinho consagrado, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, agora o testemunho do mestre Sala. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. É a nova aliança que suplanta a antiga. É a nova mensagem, o Evangelho, que vem dar cumprimento pleno às profecias do Antigo Testamento. É a pessoa de Jesus, outrora profetizada, agora presente em carne e osso, no meio dos homens, e que ao realizar este sinal, a transformação, a passagem daquilo que numa festa não é suficiente, não se concebe festa para os judeus naquele tempo e também hoje sem vinho, porque o vinho causa a alegria. E naquele tempo, detalhe, a festa de casamento durava 8 dias. 8 dias, era uma festa impressionante, era um acontecimento na cidade. A água não adianta, não resolve. Nós queremos é o vinho, indício, símbolo, sinal da necessidade que o homem tem de Deus, da vida plena, de viver sempre, de viver na graça, de renunciar ao pecado, de sair das trevas. Aquela necessidade, aquela sede do Salmo 42 da costa, assim como a costa suspira pelas águas, a minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Jesus é o vinho melhor que foi guardado até agora. Vinho melhor. Isso nos faz lembrar do Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, de 38 a 42, uma frase de Jesus: angustiada, aflita, preocupada, Marta, tu não te importas
minha irmã, fique assentada aos teus pés e eu aqui sozinha? Ordena que ela venha me ajudar. Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas com muitas coisas, uma só é necessária. Atenção, agora a frase de Jesus que vai se encaixar com a frase do mestre de cerimônias. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. É a frase de Jesus em Lucas 10 para a angustiada Marta. E de novo a frase: tu guardaste o vinho melhor até agora. O segredo foi dado a conhecer, o aguardado chegou, a surpresa se revelou. O segredo de Deus foi dado a conhecer a todos os homens. Ó humanidade, olha para Cristo, repara nele, descobre nele, reconhece nele o vinho melhor da tua vida. É a parte mais prazerosa do teu dia quando tu rezas. É a parte mais feliz da tua existência diária quando tu contemplas o Senhor na oração, na recitação do texto, na leitura da palavra de Deus, na celebração da Eucaristia. O vinho melhor é quando dedicamos o nosso tempo para Deus. Deus em Cristo Jesus. Irmãos, é hora de concluir a homilia e não podia deixar de citar o salmo que acabamos de ouvir: adorai-o no esplendor da santidade, pois os povos ele julga com justiça. O Deus justo se revelou na pequenez de Caná, na simplicidade de uma festa de casamento. Agora o mundo pode contemplar a glória de Deus, refúgio sobre os homens. Ali está o nosso Salvador, que veio, sim, dar pleno sentido às núpcias da nossa vida. Ele é o nosso esposo. Ao chamar-se de noivo, Jesus nos disse uma vez uma parábola do noivo que estava para chegar. 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes. As imprudentes dormiram e não havia óleo nas suas lamparinas quando o noivo chegou. As noivas prudentes acordaram, entraram, a porta se fechou, e as imprudentes depois chegaram, bateram a porta e a porta não foi aberta. Jesus chamado de noivo, Jesus chamado de esposo. Eu penso que essa imagem deveria ser resgatada na nossa vida. Jesus é nosso Salvador, é nosso amigo, é nosso confidente, é nosso Senhor, é nosso Deus, é, mas também nosso noivo. Mas puxa vida, essa imagem não é muito comum. Nós não nos aventuramos dessa imagem, mas ela é bíblica, saiu dos lábios de Jesus. O noivo está para chegar. Essa ideia do noivo evoca o quê? Evoca a intimidade, evoca a sedução. O noivo é aquele que vai entrar na câmara nupcial, vai começar a tirar todas as peças, as roupas da sua esposa, vai desposá-la, vai tirar o véu, vai tirar tudo aquilo que o impede de possuí-la, de penetrar na intimidade carnal, quando os dois se fizerem uma só carne. Essa imagem do noivo é profunda porque evoca fidelidade. O noivo tem que ser fiel à noiva, temos que ser fiéis a Jesus, mas também evoca a ideia de, desculpe a expressão forte, de penetração, de um ato não sexual, mas da intimidade da nossa alma. Grave em Jeremias capítulo 20, versículo 7: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Essa frase ilustra bem o que é que Jesus quer fazer na nossa vida: seduzir a nós. Só que sedução não é estupro. Sabe o que é sedução? É entrar na intimidade de uma pessoa sem pedir autorização a ela, mas com o consentimento dela. Houve o charme, houve o flerte, houve o clima, e aí um foi entrando na intimidade do outro, e foi tirando a roupa, e foi beijando, e aí criou-se o jogo do amor, que foi consumado no ato sexual. É isso que diz o profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A sedução vai tirando toda a resistência. Não, mais, espere um pouco. Não, tem que ser agora. Não, nós vamos esperar um pouquinho. Não, mas tem que ser agora. Resista, vá. Ouse dizer não para mim. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jesus
na festa de casamento, no Evangelho de hoje, quer ser o sedutor da sua alma. Não resista a ele não, viu? Deixe que ele dispose você. Coloque a resistência da sua inteligência, das suas presunções, do seu autoconvencimento, da sua procrastinação para renunciar ao pecado, para não se confessar, para não comungar, para não se entregar a Ele, para não se render a Ele. Renda-se como uma mulher que está sendo seduzida se rende. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.